Bom dia, meus amigos e minhas amigas do maior complexo de emissoras de rádios do país, aqui a Rádio Bandeirantes. O telefone deixa aqui. Eu tenho que receber mensagens aí, deixa o telefone aqui. Obrigado, meu amor, bom dia para você também. Bom, o negócio é o seguinte, atrás dessa cortina de fumaça, e não queiram me enganar, tá? É que se desenrola no Senado brasileiro, na casa da política brasileira, na casa do povo brasileiro, cujos caras que estão lá, deputados e senadores, ainda não entenderam que são inquilinos do poder. Até o presidente da República é inquilino do poder. O poder não é deles, eles estão ali porque foram colocados ali pelo povo brasileiro. São inquilinos do poder. E também no Supremo Tribunal Federal, não há dúvida nenhuma que é uma cortina de fumaça em que se trava já luta, batalha política para ver quem vai ser candidato a presidente ou presidente em 2022. As eleições já começaram no Brasil, esse cinismo que existe, que não é hora de falar em eleições, o que mais se está fazendo é política para as eleições. O Lula vai ser candidato ou não vai ser candidato? Será que, sendo julgado em plenário, será que não caçam Lula e os direitos políticos dele, ele não vai ser candidato? Aí o Bolsonaro, essa CPI vai afetá-lo ou não vai afetá-lo? Isso tudo já é jogo político para 2022. Mas são manobras legais, mas eu acredito que não são justas porque são fora de hora, sabe? São fora de hora. A CPI é necessária? É necessária. Essa é para se saber o que se apurou, para se apurar o que aconteceu no Brasil durante essa pandemia. Houve uma roubalheira desgraçada no Brasil inteiro. Mas é a responsabilidade do presidente? Até do presidente, mas também do Brasil inteiro. Para mim, muita gente meteu a mão, desapareceu com remédio, houve discussões claras, acusações claras, alguns foram presos, políticos envolvidos com desvio de EPIs, políticos envolvidos com desvio de verba na saúde. O Witzel está quase preso num lugar importante da federação, que é o Rio de Janeiro, não é? Que não toma medida preventiva contra a Covid, finge que toma, mas não toma, e até o prefeito já está com Covid lá no Rio de Janeiro. Aliás, no Brasil inteiro era o que eu ia falar. Enquanto a gente vive esse jogo político judicial, a gente experimenta cada dia uma notícia, ou de CPI, ou de leis no Senado, do que se tomou como decisão se vai ser ou se não vai ser. O povo brasileiro está morrendo. Tem gente morrendo que nem barata por aí. E às vezes morrendo sem oxigênio. E agora falta kit intubação. Olha que desespero. No estado mais rico da União, o estado de São Paulo, da cidade mais rica da União, é uma das 10 maiores cidades do planeta, a terceira verba de orçamento do país. É impossível você falar que não tem kit intubação. Kit intubação é aquilo que o cara necessita para fazer uma cirurgia de urgência, necessita para ficar numa UTI, se recuperando, para o chamado sono ou coma induzido. Entendeu? Se é isso, como é que você vai fazer? Você vai fazer, eu vou fazer um exame agora, no Sírio-Libanês. Tá? Se eu tiver que me submeter ou uma cirurgia de peito aberto de coração ou a um cateterismo, como já fiz 2 vezes, eu tenho 6 stents, se eu não ficar desacordado, como é que o cara vai fazer? Passar serra no meu peito e eu vou ter que aguentar tomando uma garrafa de uísque, como o cara fazia no Velho Oeste, não é? Ou o cara desmaia de dor e aí o cara te opera. É coisa medieval. Não é nem do século retrasado, isso é voltar à Idade Média. Você não ter remédio para sedação é uma barbaridade. E olha que quem primeiro denunciou essa barbaridade toda aqui foi o Agostinho Teixeira, que descobriu uma pessoa que deve representar outras pessoas acima dela, que estava vendendo kit sedação, mas para cavalo. Um dia depois da primeira denúncia
do Agostinho, nós descobrimos que era um remédio veterinário, que daqui a pouco não vai ter outra alternativa. O sujeito vai ter que tomar remédio para cavalo para desmaiar e poder fazer uma cirurgia. Não vai ter outra alternativa. Não tem tu, vai com tu mesmo. Aliás, seria bem adequado para algumas pessoas, não o kit para cavalo, mas para jumento, né? Porque tem uns caras que nem para cavalo, porque se bem que não dá para comparar esses caras também com o jumento, porque o jumento é um animal extremamente útil e está até na religião, né? São José viajou, São José com Nossa Senhora em cima de um jumento, né? Não é? Então não dá para comparar esses caras com jumentos, é depreciativo para o jumento. O jumento não merece ser comparado com esses caras, mas daqui a pouco estão usando remédio de bicho na gente, porque não tem remédio de gente mais. E tem gente no mercado paralelo vendendo esses remédios clandestinos. A pessoa que atendeu Agostinho, uma mulher que atendeu Agostinho, dizia que muita gente usa isso para se drogar. Deve ser um opiáceo que realmente anestesia o bicho. E se serve para anestesiar o bicho, serve para anestesiar a gente. Tá? Mas diz o Agostinho, que fez pesquisa, que é um remédio prejudicial para caramba à saúde, afinal. A maioria de nós ainda não relincha. Né? Agora, como é que pode ficar essa discussão política, essa discussão judicial, que não terminam nunca? Não é? Vai abrir a CPI e abre logo, vê quem é que vai atingir e atinge logo. Não é? O caso do Lula foi colocado na mesa depois de 4 anos. Que se defina logo a decisão do Fachin. Mas não foi para a segunda turma, hein? Porque lá seria reafirmado tudo aquilo que o Fachin falou, foi para plenário. Ora bolas, que se defina isso. É um imbróglio jurídico, político, num país que está morrendo quase 4 mil pessoas por dia, que tem quase todo dia de 80 a 100 mil pessoas contaminadas pela Covid e que não tem vacina. Tirando a vacina do Butantan, não tem mais outra. A de Oxford está sendo muito pouco produzida lá na Fiocruz, não tem vacina. Falar que comprou 100 milhões de doses de vacina dos americanos é vender o que você não tem, porque eles não estão entregando para ninguém. Olha, mas a vacina da Pfizer pode provocar isso, aquilo. O que adianta falar da vacina da Pfizer? Nós não vamos ter vacina da Pfizer aqui antes do final do ano. E talvez só depois de julho, se começar a aparecer as 100 milhões de doses que nós compramos dos americanos. Os americanos deixaram bem claro que vão vacinar o país e já estão falando em 2 doses de vacina que era para ter uma dose só. Aí, países como os Estados Unidos devem, num momento como esse, criar até um estoque de emergência. Se os cientistas não sabem se tal vacina vai servir com 1 dose, 2 doses ou 3 doses, pode ser criado um estoque estratégico de emergência. Como eles têm petróleo, têm materiais armazenados para eventualidade. Não é? É uma barbaridade que não tem tamanho. E os caras discutindo política, politizando desgraçadamente a doença. Não podemos discutir política agora. O que eles mais estão fazendo é politizar e judicializar a pandemia agora, nesse momento. Não é? É o que mais estão fazendo. E tudo isso leva à política, leva à disputa de 2022. Já há uma polarização entre Supremo e Congresso, já há uma polarização da eleição que caminha para Lula ou Bolsonaro. Não é? É o que mais se discute hoje, a política. E o pior é que de uma forma cínica e de uma forma disfarçada, e o povo morrendo. Daqui a pouco o cara não tem mais condição de fazer uma cirurgia qualquer, de necessidade. O cara que tem câncer, precisa operar imediatamente. Isso sem tirar a Covid.
Porque a Covid, ela, sem o kit de sedação, o efeito do remédio não vai se poder fazer sentir, porque a pessoa não vai conseguir respiração. Porque você mantém o cara vivo com o tal respirador. Mas ele só funciona se o cara estiver desacordado, em coma induzido, anestesiado. Se não tiver anestesiado, não adianta você entubar o cara, porque é um horror. O organismo resiste à respiração. Deu para entender? Se o cara não estiver desmaiado, dormindo, ele morre sufocado, mas não aceita a respiração do tubo. Entendeu? É simples assim. Não é uma explicação técnico-científica, mas é simples assim. Se não houver remédio para desacordar o cabra, ele vai morrer sufocado. Porque você coloca o cara em coma induzido, os pulmões estão comprometidos. Enquanto você trata o pulmão, você deixa o cara desmaiado, deixa a pessoa desmaiada, né? E você aplica os remédios para recuperar os pulmões, principalmente, para o cara poder respirar. Senão ele morre. Que adianta você tratar o sujeito? Para você tratar o sujeito, você precisa anestesiar, entubar, fazer com que ele respire através do respirador, dos aparelhos, e dar os remédios necessários para recuperar o pulmão do sujeito, para que ele volte à normalidade, saia da UTI e viva aí mais 200 anos. Sem isso não dá. E a gente fica com esse cinismo de jogo político e jogo jurídico daqui e dali. Que se resolva logo, vai abrir a tal CPI, abre logo. Ah, mas vai abranger o presidente, os estados e as prefeituras ou só o presidente? Sei lá, resolve logo, pô. Tem que resolver logo. Ah, mas a segunda turma não vai julgar o Lula, é o plenário. Julga logo, pô. Porque a maioria do povo que está no hospital está esperando sobreviver para votar. A não ser que os caras estejam acreditando também que quanto mais gente morra, melhor no Brasil. Porque os eleitores estão começando a ficar espertos. E a pergunta está polarizado mesmo entre o Lula e o Bolsonaro? Será que não vai aparecer um terceiro cara para ser votado, um quarto cara para ser votado? Não é possível que nesse país não exista alternativas ao Lula e ao Bolsonaro. Tem que ser só os dois. Não é possível que no Brasil não tenha mentes capazes de superar o Lula ou o Bolsonaro. E não é um cara, é um conjunto de ideias, não é? Ah, mas que ideologia de direita ou de esquerda, sei lá. Um cara que pense do povo já está bom demais. Um cara que pense para o povo de direita, de esquerda, de centro. Muitos deles não são de nada, né? São do bolso mesmo. Política do bolso para o bolso e não do povo para o povo. Entendeu? Não dá a gente ficar discutindo todo dia o que vai acontecer com o Brasil. Declarações, às vezes fortes de um lado, às vezes do outro. Ontem o presidente ameaçou alguma coisa aqui que parecia ser um golpe. Olha, não estou gostando do que vai acontecer. Devia dizer o que ele dizia, o que achava que ia acontecer. O que ele está sabendo que ele não está? Devia dizer logo. Olha, porque estão querendo me acusar de genocídio, eu não sei o que vai acontecer. Um presidente da República dizer isso mexe com o mercado, mexe com tudo e mexe com a democracia. Aí os outros, vão acusar o cara de genocídio, é uma briga daqui, de lá, e pau daqui, pau de lá. Olha, tudo tem que ser feito às claras. Quer saber quem falhou durante a pandemia? Foi o presidente, os governadores ou prefeitos. O que interessa ao povo brasileiro é que se apure abertamente por que o Brasil tem tantos mortos assim e que é o primeiro país hoje no centro de uma doença terrível. Que se apure desvios de verba, que se apure irresponsabilidade, que se apure roubalheira,
Porque quando nós entramos em estado de emergência, eu falei aqui, nesse microfone, e falei para Agostinho Teixeira. Eu falei, Agostinho, a gente já fez várias denúncias de políticos que deixam as coisas, as licitações entrarem no período de emergência para simplesmente botarem quem eles querem. Bota quem quer. Acabou a licitação, aí você contrata quem quer. É o famoso criar dificuldade para as empresas que realmente querem trabalhar para o Estado, seja a Prefeitura, Estado ou Estado brasileiro, ganhando um preço justo, colocando um preço justo e fazendo um trabalho decente. Aí você cria dificuldade para essas empresas e põe um picareta, um vagabundo, sem vergonha, que vai te pagar. Isso chama corrupção. Entendeu? Políticos fazem isso habitualmente sem pandemia. Mas eu disse ao Agostinho, eu não acredito que com tanta gente morrendo no mundo, e não era nem perto do que nós temos hoje, no Brasil quase 400 mil mortos, quase 500 mil de pessoas, e morrendo quase 4 mil todo dia, e ainda acho que não são os números verdadeiros, porque a gente não tem teste, tem muita gente que morre de Covid e o cara não sabe se é Covid ou não. Entendeu? Do mesmo jeito que o Bolsonaro fala, tudo que morre hoje é Covid. Ele não pode falar, mas também não se pode falar que quem morre de outra coisa seja de outra coisa e não seja Covid. Porque não tem teste, não tem base científica para isso. Então deve ter muito mais contaminado, deve ter muito mais gente morrendo dessa doença que assola o mundo e que até agora os cientistas não descobriram se a vacina de uma dose é de uma dose mesmo, ou se é de mais doses, ou daí por diante. No meio disso tudo, faltando o kit de sedação, por que você falou mais sobre o kit de sedação? Eu falei porque do inconsciente humano, eu vou fazer um exame agora, que eu posso precisar de uma operação na sequência e vou ter que ser entubado. E não gostaria de ser entubado para fazer qualquer cirurgia de cara. Eu tenho que desmaiar para o cara me operar. Talvez seja um subconsciente que me levou a isso. Para falar primeiro da saúde. Agora, do outro lado, nós temos uma coisa que os outros países, a maioria, não tem, que é uma fome desgraçada. Que o cara acha, na cabeça desse ministro da Economia, ele acha que com R$ 250 o cara pode sobreviver. Então, além das mortes pela doença, nós temos já gente morrendo de fome pra caramba. Gente morrendo de inanição. Se o cara não sair pra rua para conseguir alimento, trabalhando como camelô, lavando carro, vendendo coisas no semáforo, ele vai morrer, a família dele vai morrer. Ele não tem tanta preocupação com ele, mas tem preocupação com filhos, com a boquinha aberta lá e chorando de fome. Quem nunca ouviu falar disso, não sabe o que é isso. Mas nós estamos vivendo isso no Brasil, nessa campanha Band Abraço, ideia que teve o Schneider e que o Johnny abraçou essa ideia, a Rede Bandeirantes abraçou essa ideia. Nós já arrecadamos quase 40 milhões de reais, quase 10 mil toneladas de alimentos, e ainda é pouco, porque nós ficamos sabendo de cada realidade que você fica chocado. É terrível, é triste, é lamentável. Para encerrar meu comentário, e daqui a pouco a minha participação, como eu disse, eu estou indo ao hospital fazer um exame agora. O lance é o seguinte, para deixar bem claro para vocês, a maldade humana não tem fim, né? Os bandidos continuam matando, roubando, sequestrando. Essa história do Pix tem que ter um jeito. Esse negócio do Pix ser ilimitado, transferência ilimitada, abriu os olhos dos bandidos, porque bandido, ele fica esperando oportunidade, que eles podem sequestrar o cara e tomar o dinheiro todo que o cara tem. 10 mil, 20 mil, 40 mil, que o cara tem. Ontem só 3 sequestrados. Sorte que a polícia interveio e libertou essas pessoas. Não é? E ainda no quesito maldade humana, a cada dia que passa, a gente vai descobrindo um poço de mentiras daquele Jairinho, agora da mãe do menino que trocou de advogado e vai trocar de depoimento para dizer que apanhava do cara e dizer que não era conivente com as agressões, mas, ao mesmo tempo, no depoimento da empregada da família ontem, ficou claro que o menino vivia momentos de horror,
de pavor dentro daquela casa, apanhando muito. Depois da última surra que ele tomou, ele ficou apavorado e queria desesperadamente ficar longe da mãe. Chegou a fazer um comentário de que eu queria que a mamãe fosse para o céu para morar com as vovós. Quer dizer, até nisso o menino pensou, porque ele sabia que ia morrer. Ele lá no fundo da sua mente infantil, mas todo menino é inteligente, toda criança é inteligente, sabia que apanhando daquele jeito ele não ia resistir, ia morrer. E ninguém gosta, com qualquer idade, principalmente criança, de apanhar pra caramba. E o pior da criança é que ela apanha sem saber porque está apanhando. Morre sem saber porque está morrendo. Porque quem está batendo é quem devia ser as pessoas que lhe defenderiam. Que eu não sei também se a mãe batia nele. Até agora não tem nenhum depoimento a esse respeito, mas eu não sei se vai aparecer no meio do caminho. Mas ela omitia as agressões do cara, o que é tão grave como. Ela dizer que foi coagida pelo cara, como ela deve dizer agora, a não denunciar e tal, é muito fácil. Né? Mas por que ela deixou o filho dela morrer? Por que ela deixou o filho dela apanhar tanto para chegar a esse ponto de morrer? Por que ela pegou o filho no colo às 4 horas da manhã, com o menino já morto, e foi encenar um teatro no Hospital do Rio para dizer que o menino tinha caído da cama? Então são detalhes horrendos que a cada dia que passa a gente vai se aprofundando num caso, hein, de gente de classe média alta. Agora, eu repito sempre da entrevista com a ministra Damares, que diz que no momento que eu entrevistava, 400% de aumento nas agressões contra meninos e meninas, sejam agressões sexuais ou não, de violência como essa do garoto, do Henri, contra mulheres e contra senhores e senhoras de mais de 80, mais de 90 anos. De origem sexual ou não, contra senhores também, violentados, mulheres violentadas com mais de 80 e 90 anos. E eu disse também, há algum tempo atrás, que com essa pandemia a gente teria o que tem de melhor no ser humano ia aparecer, que é a solidariedade, que são esses meninos das comunidades, Celcinho, o Edu Lira, o Marcivan, o Preto Zezé, a Alcione, a Carol, dessa gente que faz com que o dinheiro dos ricos, dos generosos, ricos generosos, né? Porque como tem pobre de todo jeito, tem rico de todo jeito. Ainda bem que tem aparecido instituições ou gente milionária realmente ajudando o povo brasileiro num momento de extrema dificuldade. Mas para fazer esse dinheiro chegar onde tem que chegar, esse alimento chegar aonde tem que chegar, o dinheiro se transformar em alimento e o alimento doado chegar onde tem que chegar, que é no povo faminto, morrendo de fome mesmo, você tem que ter gente justa, decente e honesta. E são esses anjos da guarda que eu disse que Deus tirou as asas para ficarem aqui na terra, não ficar voando, e ajudar com toda a honestidade, carinho e misericórdia, que é a palavra que nós devemos mais falar hoje em dia, recitar todo dia. Um dos discursos mais famosos do novo Papa, sendo você, que já é o Papa, não é novo Papa, já está aí faz tempo, mas do Papa Francisco, a palavra misericórdia, é o que nós precisamos ter. Não interessa ser evangélico, budista, muçulmano, mas a palavra misericórdia ela só muda de nome em outras religiões, é misericórdia mesmo. É você sentir pelo teu próximo o que você sente pelos seus, o que você sente por você mesmo, o que você quer para você sentir pelo próximo, e fazer e ajudar o máximo possível, que é o que não está acontecendo em Brasília nesse momento, com gente de presidente, a deputados, senadores, aos senhores que representam a justiça, que são inquilinos do poder porque eles passam e a justiça sempre será eterna, eles passam e o poder sempre será eterno, o poder da Casa do Povo, o poder da Presidência da República.
tirando a ideologia. O poder não é de gente, o poder é de ideias, né? E as ideias mudam e o povo é quem define quem vai ser o presidente da República, quem vai ser o deputado, ele define quem vai ser o senador. No momento em que mais o povo precisa dessa gente que ele elegeu, ele está sendo abandonado em prol de uma discussão já pensando em 2022. Você que está me ouvindo está abandonado por essa gente que acha que você pode continuar pagando o que você paga pela carne e não comendo carne, pelo combustível, e caminhoneiros e motoristas de aplicativo e cidadão comum continuar pagando pelo combustível que paga e não tendo como mais encher o tanque do carro, nem para trabalhar. Essa gente continua achando que pode fechar tudo e quebrar todo mundo e, ao mesmo tempo, deixar 14 milhões de pessoas só no transporte coletivo de São Paulo trafegando pela cidade. Não é? Alguns com o essencial dever de cumprir com a sua obrigação de salvar vidas. No hospital que eu vou agora deve ter enfermeiro que saiu 5 horas da manhã de casa ou 4 horas da manhã de casa, pegou 2 ônibus, um trem e está lá agora. Foi do quê? Foi de transporte coletivo. Ou você acha que eles vão trabalhar como vocês que definem o futuro deles, de helicóptero, de carrão, com seguranças? Claro que não. Então, ou é gente que está em trabalho essencial, ou é gente que tem uma coisa que é mais essencial do que essencial, a necessidade de comer, fome. E quem decide isso nunca passou por isso, ou se passou, já deixou de passar há muito tempo, ou com dinheiro que roubou dos cofres públicos, ou com os bons salários que recebem como políticos em todos os sentidos. Isso o povo brasileiro não tem direito. Então essa gente que te abandonou é que faz essa confusão toda e esquece de cuidar do povo. Daqui a pouco nós vamos ter que fazer a CPI da CPI. Por que a CPI demorou tanto para chegar a quem roubou, a quem desviou, a quem negou, a quem realmente fez com que a situação do Brasil chegasse ao ponto que está? Infelizmente, quando esses políticos falam que não é hora de falar de política, é o que eles mais estão fazendo agora. RB fechada com você. Opinião. O que é certo. José Luiz da Atena. Na Bandeirantes.